Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho sobre o trabalho desenvolvido pelas alunas Jéssica Maria, Larissa dos Santos, Nayara Almeida, Marcela Juliana e Maria L. O nosso tema é a importância da avaliação de aprendizagem como uma prática reflexiva. O que é a avaliação? A avaliação ela é vista como um momento de tensão e de preocupação de ambos os lados, do professor e também do estudante, pois a avaliação ela acabou se relacionando a uma classificação de aprovado ou de reprovado. Porém, quando a gente se aprofunda no assunto, a gente observa que a avaliação ela está além desse resultado final, né? Ela constrói um caminho no processo educativo e a gente vai analisar agora nesse trabalho como é a abordagem sobre a importância da avaliação de aprendizagem como uma prática reflexiva. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a avaliação e as suas concepções. Devido à avaliação ser algo que está enraizada na sociedade, levou-se este critério de padronização das políticas educacionais, inserindo-a no ambiente escolar com o intuito de compreender os processos educacionais como um todo, pois avaliar ele vai além da ação pedagógica específica. Ao avaliar, o profissional ele deve considerar o processo pedagógico completo, levando em conta o conhecimento prévio do estudante, sua cultura e seus valores. O avaliador ele deve deixar de lado a ideia de que a avaliação ela se relaciona com classificar, medir, examinar e qualificar. A gente deve considerar que quando a gente aplica atividades aos alunos, elas devem colaborar para a gente refletir e repensar nossas metodologias e ações para melhor atender os estudantes. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente tem que entender que ela engloba não somente o professor, mas também o estudante, a gestão escolar e os demais envolvidos. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os pressupostos da avaliação como uma prática reflexiva. Ao decorrer do tempo, as práticas dos processos avaliativos foram mudando e foram surgindo novas formas de se avaliar. Segundo Hoffman, o paradigma de transmitir, verificar e registrar, assim como as avaliações reflexivas, se definem por ser uma busca pelo conhecimento, buscar ações para a aprendizagem do aluno. Então, quando a gente avalia, a gente deve levar em conta que a gente também está sendo avaliado, se as nossas ações elas estão sendo eficazes para o aluno adquirir o conhecimento. Sabendo disso, a gente não pode tratar a avaliação como algo quantitativo ou qualitativo, já que o ensino ele vai além do desenvolvimento educacional partindo para o ambiente sociocultural. Então, a avaliação ela deve ser vista como algo qualitativo e reflexivo, sem contar da barreira espelhada que o profissional que está ingressando na profissão encontra, agindo da mesma forma de quem teve processo na formação escolar como uma referência, alguns sem nem mesmo ter consciência. Para que isso não ocorra, o profissional ele não deve depositar a culpa por índices de reprova no aluno, mas sim dialogar, despertar o interesse e acompanhar os resultados individuais. O aluno também não pode ver o professor como alguém que o limita em sala de aula. O ato de aprender ele pode ser definido como uma modificação do conhecimento por meio de alguém. Por outro lado, dentre inúmeras formas de se dizer o significado do ato de avaliar, é controle de assunto com a intenção de passar conhecimento, seguido de incitar a reflexão sobre situações vividas e hipóteses. Ou seja, a gente deve incitar o aluno à reflexão. Ele deve ser colocado em situações vividas, para que assim ele possa adquirir o conhecimento. Agora, qual o papel do professor junto ao processo avaliativo?
A prática avaliativa ela apresenta-se como um desafio que exige principalmente por parte do professor em sua prática pedagógica. Verificar continuamente as atividades por ele planejadas, dar oportunidade ao aluno construir realmente um conhecimento significativo. Portanto, a avaliação da aprendizagem ela é um recurso pedagógico capaz e necessário para subsidiar o professor a conduzir o processo pedagógico com segurança e ao aluno a demonstração do que aprendeu nas situações sociais concretas. Então, avaliar exige do professor o domínio de conhecimentos, de técnicas adequadas, a utilização de critérios claros e objetivos, explicitados entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, que pode ser feito por um meio formal, através de provas e notas, e informal, por meio de observações e atitudes dessa forma, a construir uma nova cultura avaliativa, como um compromisso coletivo da escola com a construção e a socialização de um conhecimento emancipatório. Consequentemente, permitirá uma melhoria na qualidade da avaliação, da educação e formação ofertada pelo professor em sala de aula. O que é avaliação informal? A avaliação informal ela é feita por meio de expressão como olhares, gestos, sorriso, entre outros. A forma como o aluno se comporta em sala de aula, a maneira como que ele desenvolve as atividades e a forma de se expressar e também de interagir com seus colegas. A avaliação formal é aquela feita por meio de provas, atividades em cadernos, trabalhos em grupos e individuais. Essas duas formas de avaliação, elas ainda são utilizadas. A avaliação formal, ela também pode ser desenvolvida de uma forma que o aluno não saiba que está sendo avaliado. Por exemplo, não ter um dia X para ser aplicada uma prova, mas ser uma coisa que acontece rotineiramente. Então, o aluno ele vai se familiarizar com esse tipo de avaliação que para ele vai ser normal. Então, não vai ter aquele momento de tensão, e sim mais uma atividade como outra que não seria avaliativa. Então, é isso. É um breve resumo sobre o artigo. Também deixaremos o artigo disponível para vocês lerem. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a adquirir o conhecimento. Obrigada pela atenção e até mais!